Você não é tão pequeno quanto você imagina que você seja. Você é muito maior do que você imagina ser. E eu digo isso porque muitas das vezes a gente se identifica com o que acreditamos ser. Nos identificamos com a nossa aparência, com as nossas ideias, com as nossas formas de agir, com os nossos comportamentos. Mas, no fundo, não somos realmente isso. O que realmente somos? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de responder quando nos é questionado o que realmente a gente é, o que realmente somos, o que está dentro de mim. A princípio, pensar em quem eu sou, talvez eu comece a definir pelo meu nome, pela minha aparência, mas é importante a gente entender que isso é somente uma carcaça. Existe algo além de tudo isso que é muito maior do que pensamos ser. Eu costumo dizer muitas das vezes que esse corpo que me foi dado simplesmente está sendo emprestado, que eu não sou esse corpo, que existe algo além dele, existe uma mente que pensa, uma mente que questiona, existe algo que está além da minha mente, que eu posso olhar e até mesmo identificar algo que eu estou pensando, alguma forma de agir, onde que, se você pensar, se você tentar buscar ou até mesmo pesquisar, onde que vai estar suas memórias, de onde surgem suas ideias. Então note que você é algo muito maior do que você imagina ser. E essa estrutura que te foi dada, que chamamos ela de corpo, basicamente isso é só uma forma de você poder ter um meio físico para estar diante dessa realidade que a gente vive, ter o contato. Porque se você analisar realmente essa estrutura física da qual a gente chama corpo, você realmente tem controle sobre ela? Eu estou aqui me comunicando, gesticulando. Claro que eu tenho o controle sobre andar, sobre o que enxergar, sobre o que falar, mas eu realmente tenho controle sobre como essas coisas funcionam? O que eu quero dizer é que, primeiro de tudo, para ficar mais claro o que eu quero dizer, é a gente entender como o nosso corpo tem uma certa autonomia que não está sob o nosso controle. Pare e pense por um segundo. Seu coração bate sem que você precise pensar nele batendo. O sangue corre pelo seu corpo sem você ter o mínimo de controle sobre isso. A comida que você come faz digestão e você não tem o controle sobre isso. Até mesmo o ar que você respira, você não tem controle e nem percebe que está respirando. Se por um segundo você tentar parar de respirar, você não tem controle sobre isso, porque vai passar alguns segundos, você vai puxar o ar, você vai começar a sentir agonia, vai começar a buscar o ar. Então isso funciona de uma forma tão inteligente, autônoma, que nem você tem controle sobre isso. Fazendo uma analogia para ficar mais claro, como isso que nos foi dado é somente um empréstimo e existe algo muito maior além disso. Pense o seguinte, eu particularmente eu não entendo de mecânica, vou imaginar que você também não entenda. Quando seu carro dá um problema, você que não entende de mecânica, o que você tem que fazer? Você vai levar no mecânico porque você sabe conduzir aquele carro, mas existe alguma parte da autonomia dele que você não sabe como que funciona uma embreagem, o acelerador, como que funciona a direção. Então você leva no mecânico para o mecânico consertar e ajustar o que está errado. Você tem aquele carro como seu, mas você não é aquele carro. Isso serve também, conectando essa analogia, à nossa saúde. Quando você tem um corpo que é seu, certo? Mas se você tem um problema de saúde, se você sentir uma dor no estômago, sentir uma dor na coluna, sentir uma dor de cabeça, sentir algum mal-estar, sentir um enjoo, por mais que esse corpo seja seu, assim como a gente tem que levar o carro ao mecânico, para o mecânico ver o que está acontecendo com o sistema autônomo daquele carro, a gente vai no médico para o médico ver o que está de errado, mesmo que esse corpo seja nosso. Porque a única parte que a gente tem controle é das funções básicas, a comunicação, andar, olhar, ouvir, enxergar, que são os nossos sentidos. E o que eu quero dizer com você ser maior que isso, é que a gente possa conectar isso talvez com a personalidade, com a alma, com o espírito. Existe algo, imagina que existe essa carcaça da qual a gente chama corpo. Ela é oca, se ela sendo oca, ela não teria vida, né? Então ela funciona de forma autônoma,
mas existe a ideia, existe o desejo, existe várias coisas por dentro dela que faz com que ela não seja oca. Isso a gente pode chamar de espírito, personalidade, alma. E isso que está dentro desse material, que se não tivesse nada dentro seria oco, é o que faz você ser tão grande. É o que faz não importar a sua aparência, não importar a sua condição física, a sua condição financeira, onde você mora, porque isso é muito pequeno comparado com o que realmente você é, com o que realmente é sua história, o que contém você, as suas ideias, os seus sonhos. Eu vou ilustrar de uma forma que vai ficar muito mais simples, eu acredito. Esse é meu celular, certo? Então vamos imaginar, tudo que eu falar, imagine que é o seu corpo, imagine que é você. Então eu tenho esse celular, é um celular Motorola. A carcaça desse celular não importa, porque o que eu quero nele é poder acessar o WhatsApp, fazer ligações, usar minhas redes, meus e-mails, que basicamente, entre aspas, seria equivalente, vamos dizer, à construção do eu, a minha personalidade, a minha alma. O que importa para mim é o que está dentro desse celular. Cada celular vai conter, assim como cada pessoa em si, a sua privacidade, o seu histórico ali do que você pesquisa, os seus amigos que você se comunica. Mas note que, independente do celular, não importa a marca, porque esse daqui é o Motorola, ele tem tudo que eu preciso. Ele tem a forma que eu me comunico com as pessoas, ele tem as pessoas que estão próximas de mim, tem os números dos meus amigos, da minha família. Se fosse, ele é um Motorola, poderia ser um Samsung, um iPhone, qualquer outro celular do tipo, mas o que importa para mim é eu ter acesso a isso, não importa a carcaça dele. E é até interessante que note o seguinte, não sei se vai aparecer aqui na câmera, ou talvez o foco não deixe aparecer, mas meu celular está bem desgastado, está com a tela trincada, está bem machucado aqui, é um celular bem velho. Mas não importa para mim, tudo isso que está externo, esses trincados, essa capinha feia, esses desgastes dele, não importa, porque a única coisa que eu preciso dele é conseguir me comunicar, conseguir acessar as redes, conseguir acessar meu dinheiro, conseguir esse acesso, independente se fosse um celular novo ou velho, ambos têm as mesmas funções. Ah, mas um é mais rápido, um tem outros aplicativos, sim. Mas a essência dele continua a mesma. E é isso que eu quero dizer com você. Porque muitas das vezes você está preocupado com a casa que você mora, com a roupa que você veste, com o sapato que você calça, com o carro que você tem. Só que você é muito maior do que isso. Você tem um sonho, você tem coisas que vai além do simples celular. É como eu falei, não importa o celular, o que importa é as coisas que eu tenho acesso com ele. E é exatamente isso, você tem acesso a muitas coisas que não importa a carcaça em si. Você poderia estar debilitado, mas se você ainda conseguisse se comunicar, você continuaria sendo a pessoa que você é. Você poderia estar no estado talvez vegetativo, mas ainda existe uma essência ali. Existe alguém que anseia por algo, que sonha, que lembra, e aquela carcaça não importa mais. Aquela carcaça vai ser deixada e talvez, dependendo da sua crença, pode ser que você acredite na vida eterna, pode ser que você acredite que a consciência não morra. É a mesma questão do celular. Esse celular pode quebrar, pode ser roubado, mas se eu tiver lá meu e-mail, se eu tiver os aplicativos, eu consigo recuperar em outro momento. E o que eu quero dizer é que talvez esse momento que eu recupere não é logo em seguida que esse celular quebre. Talvez daqui 10 anos eu fique sem celular, não tenho condições de comprar celular, fique 10 anos sem celular e de repente eu consigo recuperar. Vamos imaginar de uma forma hipotética, pode ser que eu nunca mais arrume o celular. Vamos imaginar que as empresas não quebrem, não falhem, então meu e-mail sempre vai ficar lá, se não mudar as regras nem nada do tipo. Ainda a essência vai continuar lá. E é essa essência que é o que faz você ser muito maior do que você imagina que é. Porque tudo que você pensa, porque você só acredita ser pequeno, porque você se limita às coisas materiais, você se limita à carcaça, você se limita a coisas que você acredita que realmente tem valor e não tem valor nenhum. Porque o que tem valor é o que está dentro de você. Imagine um cérebro humano. Você pega aquele cérebro pequeno, a princípio quando você vê, é somente um cérebro. É só uma massa. Reflete por um tempo e note que naquele cérebro contém muitas coisas
que independente da aparência daquela pessoa, que você não está vendo, é somente um cérebro. Existem sonhos, existe história, existe passado, existe desejo, existe comportamento, existe nome, existe várias coisas naquele cérebro que vai além daquela carcaça que ele estava. E é isso que é a mensagem que eu quero dizer. Que às vezes a gente nos limita somente a essa carcaça, que ela vai embora, que ela nos foi emprestada e não temos nem a resposta do porquê nascemos em determinado lugar, em determinada família, temos determinado nome, porque isso daqui é tudo passageiro. Mas existe algo, uma essência, que é muito maior do que qualquer outra coisa. E a partir do momento que você compreender isso, que você refletir no que realmente você é, que você é além daquilo que você pensa, os seus pensamentos muitas das vezes são somente vozes, são ruídos, porque se você notar, você é capaz de ouvir aquilo que você está pensando. Você é capaz de ter uma conversa mental consigo mesmo. Você é muito maior que isso. E a partir do momento que você entende isso, você vai ver nada te limita a ser pequeno. Que independente da sua condição financeira, independente da sua situação, esses pensamentos só vai te fazer se sentir pequeno, quando na verdade você é muito maior que isso. Se você se identificou com essa mensagem, se ficou claro para você, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Para mim é muito importante. Se você ainda teve dificuldade para entender essa mensagem, também é importante que você comente. Talvez eu possa te responder no comentário e compartilhar algum conhecimento. É muito importante, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, se inscrever no meu canal, porque minha ideia aqui é compartilhar um tipo de conteúdo mais humano, um conteúdo sem tentar te vender nada, mas um conteúdo como uma forma de reflexão. É algo que eu penso no meu dia a dia e a minha intenção aqui é somente compartilhar. Também é muito importante, se for possível, que você clique no botão gostei. E se você quiser, eu tenho esse vídeo onde eu falo como sair da estagnação, de forma simples, sem muito segredo. E esse outro vídeo aqui, eu explico como criar hábitos, como desenvolver hábitos de forma simples e prática, com a minha experiência. Eu creio que você também é capaz, se você conseguir compreender essa mensagem. Não tem segredo algum. Até a próxima.